Bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui nessa casa novamente, uma casa de oração e que nos acolhe a todos, assim, nos deixando numa condição propícia para que a gente possa desenvolver as reflexões e assim conseguirmos aquilo que tanto esperamos dentro de uma casa de oração como essa, que é a nossa melhora espiritual, né? Embora neste dia hoje, no domingo, seja a primeira vez que aqui eu venho, mas sempre que venho, eu trago pela primeira vez, num grupo assim, eu trago uma reflexão sobre o sucesso. Mas antes de falarmos de sucesso, vamos agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, e sabemos que nada nesse planeta acontece sem o seu consentimento, sem a sua anuência, sem a sua supervisão, o seu amparo. E também, nessa linha de agradecimento a Jesus, vamos agradecer os nossos irmãos trabalhadores da casa, tanto os encarnados como os desencarnados, que aqui estão, para que nos propiciasse essas condições, ao convidar o palestrante, ao arrumar o salão, ao propiciar essas condições para as pessoas, e principalmente que estão aqui, desde bem antes da gente, harmonizando o ambiente, para que a gente sentisse isso que estamos sentindo nesse momento, as condições para os estudos do dia. Bom, para falarmos de sucesso, a gente poderia verificar aí, contar vários casos de sucesso para que a gente pudesse fazer uma análise. Então, eu vou lembrar mas não propriamente do sucesso em si, que esse sucesso que eu vou lembrar agora inicialmente é uma historinha sobre como aconteceu o sucesso de Jesus aqui nesse planeta, com esse trabalho que ele nos apresentou há 2000 anos atrás. Bom, a história todo mundo sabe, mas como aconteceu? Para a gente verificar que o sucesso não acontece por acaso. Então Jesus, já com seus entre 28 e 30 anos, há um pouco de divergência com relação aos estudos, as datações disso, mas por volta de 29 anos, que ele se recolheu para um período de meditação de 40 dias no deserto, onde ele ficou em jejum e em conexão com a espiritualidade, com o seu pai, para que ele pudesse fazer uma reflexão da sua vida aqui. Muito bem. E ao término disso, inclusive sabendo que João tinha sido preso por Herodes, ele retorna a Nazaré, mas ele resolve fixar residência, montar o seu quartel-general para o seu ministério de pregação que ele viria a fazer, que é esse que nós sabemos o resultado. Ele escolheu a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que, na época, representava muito do movimento influente na região. Este vale da Galiléia, onde tinha várias cidades, Cafarnaum é onde tinha o posto com o maior movimento de comerciantes, era onde tinha postos de coletoria, da fiscalização do governo romano, onde tinha comandos dos soldados, da parte de segurança e tal. Enfim, não era uma cidade tão influente como Jerusalém, que era a maior da época, mas ele era uma cidade que tinha essa influência por essas conexões com outras cidades deste vale, chamado Mar da Galileia. Então, para que a gente veja que todo sucesso, ele depende de uma estratégia, ele depende de um planejamento, ele não acontece por acaso. Vejam que Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua condição que ele tinha para poder realizar as coisas, que nós chamamos de milagre, naquela época era assim mais bem identificado como milagre, ele não usou essas possibilidades, esse potencial dele. Ele agiu também como uma pessoa comum em busca de um sucesso. E a gente vai verificar que, ao montar o quartel-general dele ali, ele fez uma coisa estratégica importantíssima em qualquer sucesso. Ele determinou, ou seja, ele criou equipes de trabalho. Foi ali que ele montou a sua equipe de trabalho ao organizar esta reunião com aqueles 12 chamados apóstolos, que até então eram pessoas simples, tirando ali 2 ou 3 que tinham algum conhecimento um pouquinho maior, os outros demais eram todos pescadores simples, que essa cidade era uma cidade de moradores, de pescadores simples. Então, Jesus organizou de uma maneira que ele distribuía tarefas aos seus discípulos. E ele sempre, em reunião com eles, para estabelecer novas estratégias de novos tratamentos, foi ali que ele realizou diversas curas que estão registradas em vários documentos, tanto científicos como religiosos,
e que ele determinava para eles, olha, você tem tal necessidade em tal lugar, de tal pessoa que está precisando disso, daquilo, vai lá você, ou vai Pedro, ou vai Judas, ou quem fosse que tivesse que ir lá, ele determinava. Então, ele distribuiu essas tarefas, e isso era uma maneira de agir para que o plano dele pudesse dar certo, mesmo que ele não estivesse presente no futuro. E foi o que aconteceu. Veja que logo que Jesus desencarnou, logo em seguida, porque esse sucesso dele, que nós temos, o histórico do sucesso não precisa falar, tão extraordinário, ele fez as pregações dele por quanto tempo? Sabemos, apenas 3 anos que Jesus fez a pregação. Mas a intensidade de quanto ele vivenciou isso também foi determinante. E esses discípulos estavam tão bem treinados que depois que Jesus foi, daí 3 anos que ele iniciou esse apostolado dele, esse magistério dele, todas essas pessoas influenciaram, saíram de Cafarnaum, correram o mundo. E eles distribuíram todos esses ensinamentos com base naquele projeto de Jesus, e o sucesso é esse que nós temos. Muito bem, essa breve história, só para a gente poder analisar o que nós vamos verificar hoje, é fazer uma reflexão sobre o sucesso com a primeira pergunta. Porque o sucesso ele envolve 3 partes importantes, né? O pensamento, o planejamento e o fazejamento. O pensamento é aquilo que a gente tem que sempre, essas 3 partes importantes, qualquer sucesso. No caso nosso, já vamos deixar bem claro, a gente tem que fazer a primeira pergunta, qual é o sucesso que eu quero? Qual é o objetivo maior que eu quero? Então, a maior parte das vezes hoje nós vamos estar falando do que nos interessa. Nosso objetivo maior de sucesso, qual é? A evolução espiritual. No nosso caso, que aqui estamos, todos estamos em busca de uma riqueza espiritual. Mas todas estas colocações são válidas para qualquer tipo de sucesso que se pretenda. Então, primeiro passo, pensamento. O que eu quero fazer? O que é que eu estou pretendendo como objetivo maior? Pode ser a tarefa mais simples que for. E enquanto eu vou falando, vocês vão pensando. Daqui a pouco eu vou perguntar quem é que me ajudaria a dar um exemplo de definição, a definirmos o que é a palavra sucesso. Vão pensando, depois vocês vão me ajudar. Então, primeira coisa é o quê? Por exemplo, existe aí um livro do Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik é um psiquiatra, psicólogo, professor, palestrante, enfim, uma série de títulos e que não tem nada a ver com religião. Mas ele tem um livro que é interessante, o título dele diz, Sucesso é ser feliz. Pronto, esse é o objetivo maior. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Não posso me dispor a qualquer empreitada sem saber o que, não vou sair sem. Então, o que? No nosso caso, é o objetivo maior, a evolução espiritual. E depois, a segunda parte do planejamento é como. Então, o que e como. Como eu vou fazer isso? Então, eu preciso estabelecer datas, eu preciso estabelecer mini-objetivos, ou metas, como queiram. Esses mini-objetivos ou metas, como exemplo, é o que nós estamos fazendo hoje. Nós temos que vir aqui para esta casa, todas as vezes que nos dirigimos, ou todas as vezes que nos propusermos a fazer um trabalho dentro desta orientação da doutrina espírita, nós temos que estar sempre posicionado de que isso é uma parte do trabalho maior. Porque vejamos o seguinte, todos nós que estamos aqui hoje já estamos com o sucesso garantido. Então, perguntaria, quem me ajudaria a nós definirmos o que quer dizer a palavra sucesso? Não é obrigatório. E, por favor, só os encarnados, porque os desencarnados vai ter muito mais informação, eu vou me perder. Por favor. Vamos lá. Alguém arriscaria? O que é sucesso? Hã? Só os desencarnados, não tem problema. Vamos lá. Sucesso quer dizer o seguinte, definição de sucesso pela literatura, pode abrir, procurar no dicionário, nos diz o seguinte, sucesso é conclusão de um trabalho. Sucesso é o término de uma etapa só. Então, se hoje nós perguntamos o que íamos fazer, nós iríamos vir aqui. E viemos, concluímos. Pronto, já temos sucesso. Garantido. Todas as vezes que nós fomos, eu vou trabalhar, chegou lá, foi no serviço, bateu o ponto, entrou, já está de sucesso garantido. Eu vou fazer uma viagem,
vou daqui para a praia, vou para qualquer lugar. Se eu peguei a condução, fui lá, cheguei lá, pronto, já estou de sucesso. Mas o que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão, é que às vezes a gente na vida se acomoda com isso. Bom, eu concluí, eu fiz a minha tarefa, a minha parte está feita. Ótimo. Mas como é que eu fiz? Porque a gente vai verificar que o sucesso também pode nos trazer um resultado negativo. Quer ver um exemplo de sucesso? Está aí hoje em dia na televisão, não tem mais vontade de ligar a televisão, é repetitivo. E se liga daí um mês é a mesma coisa, só muda o nome, o jeito. Mas a gente está vendo um monte de pessoas de sucesso extraordinário e não tem como questionar. Vamos analisar friamente. São pessoas capacitadas, pessoas que perguntaram o que queriam, quero ganhar dinheiro, pessoas que planejaram quando iam fazer aquilo, verificaram como ia fazer e eles executaram. Então são pessoas de sucesso extraordinário, do ponto de vista do sucesso que eles estavam buscando. Então não podemos menosprezá-los. O que a gente tem que avaliar, nós que temos um pouquinho mais de riqueza, no outro campo, que é o espiritual, que eles nem têm noção dessas riquezas que existem, eles só pensaram em uma, nós temos que ter pena deles. E dedicarmos um pouquinho da nossa riqueza, uma moedinha da nossa riqueza, chamada caridade, e em oração passarmos para ele essa pequena esmola, porque eles são mendigos. Eles estão numa situação lamentável do ponto de vista do crescimento da riqueza espiritual. Chega a dar pena. Embora eu não tenha assim uma riqueza tão grande, mas dá para a gente avaliar que eles estão em condições bem piores do que a nossa. Então nós temos que ter pena. Mas esse é um exemplo de sucesso também. Porque normalmente nós somos levados a sempre definirmos sucesso como algo glamouroso, algo bonito. Sempre que se fala em sucesso, pergunta para uma pessoa, já vem na nossa cabeça automaticamente, não é falha de ninguém, nós fomos treinados a isso. Falando em sucesso, já vem o cifrão, já vem aquelas bonanças, já vem só coisas boas. Falando em sucesso da saúde, é todo mundo sarado, corpo bonito. Falando em sucesso do emprego, é salário alto, tudo é coisa de bom. Mas nós temos que analisar que muitas vezes a gente está praticando na vida da gente, na condição espiritual, a gente está se suicidando. Como aconteceu com o André Luiz, que foi acolhido como um suicida, e que ele ficou admirado. Eu não me feri, não me matei, não acabei com a minha vida, mas foi paulatino. Ou seja, dentro do que sempre nos foi pregado, muito será cobrado a quem muito foi dado, ele, por exemplo, como muitos de nós, não estávamos com a consciência bem focada naquilo. Nós somos seres que viemos aqui para evoluir. Todas as vezes que nós não cuidamos das tarefas que nos foram concedidas, nós não vamos evoluir. Bom, então, essa primeira parte é o que fazemos. A segunda é como. E a terceira é quando. Eu preciso determinar quando eu vou executar. Porque, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, mais vale, dentre muitas coisas, né, dizia ela, mais vale as mãos que obram do que os lábios que oram. Lógico que ela não queria dizer que a oração não era bom. Lógico que é. Mas, entre as duas, é melhor pôr a mão na massa. E este fazer é porque tem uma concretização daquelas ideias. Então, se sucesso é conclusão de algo só, ele por si só não nos garante nada. Depende de como é que nós vamos trabalhar o sucesso que pretendemos. É o caso de Jesus, voltando à história inicial. Ele fez as coisas dentro daquilo que poderia fazer um ser dentro de um planejamento com base concretas, com coisas reais. Ele não usou nada da parte espiritual dele, da capacidade que ele tinha para realizar isso. Os milagres que ele fez, as outras coisas, foram num plano que enriqueceram esse planejamento. Mas o grande objetivo maior dele era transmitir a boa nova. E ele veio com esse objetivo, como ele dizia, ele não veio mudar nada, religião nenhuma, não criou religião. Ele veio introduzir o amor na religião, na vida das pessoas. E esse objetivo dele, está aí o sucesso garantido. Se nós formos analisar outro sucesso, como por exemplo da doutrina espírita, que com apenas 160 anos, nos propiciou essas condições que temos hoje nós, pessoas comuns, que até então, até Kardec, até o advento da codificação da doutrina, nós não tínhamos condições. Nós, pessoas comuns, como é que tínhamos acesso a essas informações do mundo espiritual? Nós não tínhamos. Somente aqueles médiuns, já com
uma capacidade de mediunidade bem desenvolvida, esses espíritos de luz que existem até hoje, aqui, está no meio da gente, já existia, eles sim, eles não precisam de estudos, eles não precisam de nada disso, porque eles já têm a comunicação direta com a espiritualidade maior. Mas nós, que conscientes desta realidade e que pretendemos esse crescimento, nós não podemos estar satisfeitos somente com o sucesso em si. Bom, então se o objetivo maior nosso é a evolução, o que seria a evolução? A definição de evolução também não nos garante muita coisa. A definição de evolução, se nós formos ver, quer dizer o seguinte: evolução é a somatória do quanto se progrediu, só isso. Ou seja, a evolução por si só não acontece. Ela seria apenas o quantitativo. Fez um balanço, aí você vai ver se evoluiu ou não. Quer ver um exemplo bem tranquilo da gente assimilar? É o caso do imposto de renda. Todos nós fazemos todos os anos a declaração de imposto de renda, que é obrigatório. Nessa declaração nós temos lá, por exemplo, essa última. Tem uma coluna, patrimônio em 31/12/2015. E na outra coluna, patrimônio em 31/12/2016. E ao fecharmos tem uma coluna, evolução patrimonial. Então, se eu tinha 10, passei a ter 12, eu tive uma evolução de 2. O que é que o governo faz em cima desse lucro, dessa riqueza que nós adquirimos no período? Isso mesmo, ele cobra o imposto. Ele cobra o imposto sobre aquela evolução que houve naquele patrimônio. Se não houve evolução, não cobra nada. Aí a gente transfere para o nosso estudo e verifica se muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, dentro da minha riqueza espiritual, se eu hoje estou melhor do que estava ontem, e ainda tenho a pretensão de amanhã estar melhor do que hoje, o que é que eu tenho que fazer? Será que eu vou ter que pagar um tributo sobre isso ou não? Exatamente, temos que pagar também. Exatamente por isso, muito será cobrado a quem muito for dado. Ou muito será dado a quem muito será cobrado. Ou seja, as pessoas que tiverem a capacidade de obter uma riqueza, seja ela qual for, vão ter que distribuir. E sabe onde é que a gente pode verificar esta relação bem coerente com o que eu estou falando? E nós vimos lá no Livro dos Espíritos. Se nós formos no Livro dos Espíritos, que sabemos que também, nós estamos falando do sucesso do Livro dos Espíritos. O sucesso da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, foi a primeira obra das 5. Mas a gente vai verificar que ele também não foi por acaso. Esse sucesso não aconteceu por acaso. Não foram jogadas lá as questões aleatórias. Para começo, foram divulgadas muito mais, 4, 5 vezes mais dessas perguntas e respostas que Kardec teve com a espiritualidade maior, e ele só tirou 1018 questões. E mesmo assim dividiu em 4 partes este livro, o Livro dos Espíritos, primeira obra. E na terceira parte, no capítulo 8º, a terceira parte fala das leis morais. E essa 8ª lei, que gera o 8º capítulo da terceira parte, nós vamos encontrar uma questão bem pertinente, a questão 779. Kardec pergunta se todos os homens, se todas as pessoas aqui do planeta retiram de si mesma a energia necessária ao seu crescimento, ou o crescimento do homem seria apenas resultado de um treinamento. E a resposta dos espíritos: sim, todos progridem por seus próprios meios, mas eis que nem todos ao mesmo tempo. E aí, aqueles mais evoluídos, mais adiantados, auxiliam os menos adiantados para que todos possam continuar evoluindo. Esta é a diferença básica entre doutrinas progressistas, doutrinas que tratam do ser. Nós vamos verificar nisso que continua dentro dessa linha de estudo, de colocações dos espíritos através de Kardec, a necessidade que nós temos de estar sempre nos avaliando, checando, monitorando o nosso planejamento, o nosso sucesso. E que todas as vezes que nós fizermos uma apuração que ela sobre um tanto, nós precisamos dividir. Esta divisão não precisa ser também como a gente sempre foi treinado, sempre postergando. Bom, essa semana não deu para eu fazer nada, mas a semana que vem eu vou fazer. Aquele regime que eu ia fazer hoje, bom, eu vou passar mais esse final de semana, começa a semana que vem. Aquele trabalho que tem na casa que eu frequento,
eu ia participar, mas hoje isso, aquilo, mas na próxima semana eu vou. Aquela cesta básica que eu ia ajudar esse ano, eu não pude, questão financeira. Mas a próxima eu vou dar, em vez de uma, eu vou dar duas. Isso é ótimo, mas são as intenções. Aí é só ligado à oração. Não tem a parte da ação. Sem a parte da ação, nós não vamos conseguir evoluir. Então, sabedores nós, que estamos aqui numa missão nossa, nós temos um planejamento reencarnatório em que nós participamos. Em que todos nós barganhamos, fizemos concessões e pedimos soluções para isso, pedimos oportunidades. Então, se nós estivermos sempre focados de que toda essa nossa vida aqui encarnados, ela tem um objetivo, que é as oportunidades que surgem para que nós possamos efetuar o nosso crescimento antes de qualquer coisa, não tem nada de egoísmo, porque normalmente, e já fiz essa experiência, chegasse aqui no início e perguntasse quem veio para aqui hoje, nesta reunião, pensando no sucesso. Ninguém levantaria a mão, nem o palestrante, que é para não comprometer a palestra. Por quê? A gente está acostumado a associar sucesso somente com essas coisas materiais. A gente verifica todos os anos, sai a pesquisa mundial dos 10 mais ricos do mundo. E sai lá, um saiu da 7ª posição, veio para a 5ª, o outro subiu para a 8ª, enfim, entre as 10, todo ano é renovado. De que sucesso estão falando? Sucesso material. Alguém aqui já viu aquela pesquisa que sai todo ano? Eu também não vi, dizendo os 10 mais ricos espiritualmente? Da atualidade, por exemplo? Que esteja incluído aí um Divaldo, que esteja incluído um Dalai Lama, um Papa Francisco, e por aí afora, nós não vemos, ninguém fala. Porque isso, do ponto de vista do objetivo maior da sociedade atual, da ciência atual, do grande crescimento atual, é do ponto de vista material. Nada contra. E também precisamos verificar isso. O quanto nós estamos ricos hoje, do ponto de vista material. Eu não sei, eu sou novo ainda, mas o meu pai me disse que há uns 40 anos atrás, disse que os carros eram uma porcaria, disse que quem tinha dinheiro de montão para comprar, comprava carros piores do que esses carros 1000 hoje, que todo mundo fala que é um carro popular. Diz que tinha um tal de Dodge Dart, que era o sonho de consumo dessas pessoas mais velhas, né? Mas aquilo lá parecia um sofá-cama atrás. Não tinha freio ABS, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Não vou falar do telefone, então, que esse aí mesmo nós mais jovens nos lembramos, né? Esse ano, 2017, está fazendo 10 anos que o Steve Jobs, dono da Apple, criador do iPhone, apresentou pela primeira vez. E na palestra dele inicial do lançamento, ele falou assim, eu vou apresentar aqui 3 coisas importantíssimas. Vou apresentar aqui um aparelho de internet, que vocês vão fazer um monte de coisa, desplanou tudo, um aparelho telefônico e um computador, para que vocês possam trabalhar. Mas calma, vocês não vão andar com essas coisas todas carregando num carro. Aí ele puxou do bolso e falou, é isso aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro iPhone desse tamanho, que hoje já é arcaico. 10 anos, não faz 100, nem 200, nem 1000. Então, nós temos que verificar esse sucesso extraordinário. Dizem os mais antigos também, que há 40 anos atrás, né, como você citou no início, João, da farmácia e tal, você só tinha o farmacêutico, que eram mais acessíveis às pessoas. Hoje, todos nós, que condições que nós temos? Todas, com todas as dificuldades, com tudo que se fala. Olha o acesso que nós temos a remédio, acesso que nós temos à assistência. Hoje, dificilmente alguém morre de uma coisa comum, né? Também falar em morrer assim dentro de uma casa espírita não é certo. Vamos falar de desencarnar, que até é mais bonito, né? Porque morrer dá uma conotação de que todas as coisas que morrem, elas estragam, apodrecem, somem. Então a gente sempre fala de desencarnar, que é mais bonito, né? E a gente tem que pensar que não é que morre o corpo apodrece, a gente desencarna e o meu corpo é biodegradável. Não é mais bonito, mais charmoso a gente dizer assim, biodegradável, né? É mais ecologicamente correto. Então, o meu corpo é biodegradável, ele vai ficar aqui, vai servir para mais um monte de coisa, né? É muito mais bacana. Então, todas as vezes que a gente pensar em sucesso, a gente tem que pensar também que a construção dele agora
é que vai repercutir naquilo que se chama evolução. Bom, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo um exercício, por exemplo, para que a gente possa melhorar o nosso progresso, nossa condição aqui nesta fase que estamos, porque essa é a melhor oportunidade que nós temos para evoluirmos espiritualmente. Então, eu vou contar vou fazer duas colocações. Uma, para a gente verificar, quando a gente faz a pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E outra, a gente faz a pergunta numa outra colocação, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, mais ou menos assim. Vocês devem saber que diz que está tudo bem na vida da gente, cheio de planejamento, cheio de objetivos, cheio de metas, cheio de sonhos, e de repente diz que a gente se vê na frente de um telão enorme assim, e que a gente está assistindo, é colocado o filme da nossa vida. Diz que de cara a gente fala, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Mas aí já é tarde, já fez. Aí o que a gente tem é só a vontade de barganhar. Fala, não, peraí, para esse filme, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais assistir. Não, nem passa o resto, que eu já sei o resto. Está tudo errado. Para, vamos fazer uma negociação, eu volto lá para a Terra, refaço tudo isso com juro e correção. Pode me dar o carnê que eu assino o tamanho que for aí, mas eu volto para lá e refaço. Mas para esse filme. Então diz que nos dizem, não, fica tranquilo, que aqui é tudo democrático. É só você ir na fila, não precisa pedir nada. Chegar a sua vez, você volta para lá. Mas aí diz que a gente olha naquela fila enorme assim que não vê o final. Que também vocês sabem, que lá em cima é mais ou menos 3 por 1. Ou seja, para cada um que está aqui encarnado, tem 3 atrás dessa vaga. Então, nós estamos já com quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Lá em cima, são 24 bilhões na fila aguardando. Então, todas as vezes que você fala, essa porcaria desse emprego, tem mais 3 lá. Não, não é isso mesmo. Xinga o patrão, perde esse emprego, sai fora, que tem outro aí. Quando você fala assim, essa vida aqui está uma porcaria, não consigo mais, um sufoco, não dá. Não, não, é isso mesmo. Se vira, sai daí, deixa essa vaga, que tem outros querendo vir para cá. Porque a Terra, embora esteja no final de ofertas, mas ainda é um local onde tem as maiores oportunidades para esse crescimento. Então, todas as vezes que nós analisarmos isso, nós temos que verificar. Se eu faço essa pergunta, deixo para fazer essa pergunta quando está passando o filme da minha vida, já é tarde, não tem jeito. Então qual é a alternativa? Fazer a mesma pergunta num tempo verbal diferente. É fazer o que Santo Agostinho nos lembrou. No complemento da questão 919, também do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz, faça como eu, quando aí na terra vivi, que todas as noites passava limpa a minha consciência, para que eu verificasse aquilo que eu fiz de bom, continuasse fazendo, e aquilo que fiz que não era tão bom para que eu deixasse de fazer. Que é o seguinte, muitos conhecem com nomes diferentes, mas exame de consciência, autoavaliação, enfim, balanço diário, tanto faz. A dica é o seguinte, quem nunca fez, faça uma experiência. Quando chegar à noite, e muitos já fazem com outros nomes, ou até intuitivamente. Mas isso constitui o seguinte, quando chegar à noite, acabar todos aqueles afazeres normais da gente como encarnado, não tem mais nada para fazer, só resta dormir, vamos reservar 2 minutos no máximo, 1, 2, 3 minutos, não precisa mais do que isso, para verificarmos o filme da nossa vida atual. Assim, peça ao seu anjo de guarda que te auxilie nessa conexão com a espiritualidade maior, alcance Jesus e mentalmente vai verificando o filme da sua vida de hoje, inicialmente, para um treinamento. Como é que eu fiz hoje cedo, a hora que eu despertei? Como que eu me tratei? A pessoa mais importante, que era eu, como é que eu me tratei? Como eu tratei as pessoas mais próximas de mim? Como foi o meu comportamento perante as plantas da minha casa? Perante os animais? Como foi o primeiro contato com o vizinho, com os meus irmãos de trânsito? Como é que eu me comportei no trânsito? Não vou nem entrar em detalhes, principalmente em Rio Preto. Como é que eu me comportei no trabalho? Como é que eu me comportei naqueles núcleos em que eu frequentei? Aí eu posso verificar o que está acontecendo comigo e poderei ter a oportunidade de fazer a pergunta no outro tempo. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ao ter a oportunidade de perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, eu estou tendo a oportunidade de me redimir. Não de refazer o que eu fiz de errado.
Sempre fomos lembrados. O Chico sempre nos dizia, o Chico Xavier, sempre nos lembrava, né, de que a gente tem que estar sempre atento para que não é possível refazer o erro passado. O que eu fiz ontem, que eu fiz daqui a 10 minutos atrás, eu não posso refazer. Mas eu tenho a oportunidade, a partir deste momento, de iniciar um novo final. Concentrar todas as minhas energias, concentrar todas as minhas riquezas necessárias para que este plano dê certo no futuro. Quando eu tiver que prestar essa conta, eu estar em condições favoráveis até para uma negociação. Então, este é o diferencial das pessoas mais bem preparadas. Não existe possibilidade de sucesso no meio empresarial nenhum que seja possível a gente evoluir sem ter estas etapas do pensamento, do planejamento e de uma execução. Então, para nós reforçarmos um pouco, eu costumo dar um exemplo de 3 Fs, que fica mais fácil de gravar, 3 Fs. Para qualquer etapa de sucesso, no caso da espiritual também não muda nada, isso vale como regra geral. O primeiro F é o F de família. Quem tem uma família já tem uma boa parte do sucesso garantido. Por quê? Porque ao ter uma família, a pessoa já tem uma base, a gente já tem um ninho. No mínimo, eu tenho a possibilidade de retornar àquele patamar em que eu saí. Quem não tem uma família, ele está sem, como diz na gíria, não tem um norte, está desnorteado. Está desnorteado para ir e para voltar. Se eu dou 2 passos e eu não tenho um lugar para voltar, como é que eu volto? Então, quem tem uma família, tem um chão firme. Mas por que eu iniciei falando da família? Porque a gente, dentro dessa reflexão, a gente tem que perguntar, como é que eu estou regando essa planta? Como é que eu estou nutrindo esta coisa chamada família, que é a minha base? Eu estou cuidando da base ou eu estou destruindo essa base? Será que eu sou importante nesse núcleo que eu estou? E olha, eu não estou lembrando aqui só a família consanguínea. Porque nós temos que entender que família é todo aquele núcleo em que nós estamos inseridos. Então aqui nós temos uma família. Tá bom, aqui normalmente todos nós tratamos bem os nossos irmãos. Abraçamos, beijamos, desejamos tudo que é de bom. O ambiente é propício para isso. Mas eu quero ver, cuidar da família, nutrir a família, trabalhar pela família quando a coisa está difícil. Quando tudo está propício ao insucesso. Como é que eu estou fazendo? Será que a minha atitude é importante? Será que se eu desencarnar hoje, eu vou ser motivo de alegria por eu ter ido embora? Ou será que eu faço falta para essa família? Qual é a importância que eu tenho dentro desse núcleo? Como é que eu estou agindo para corresponder a isso? Isto é importante, porque ao mantermos essa base bem sólida, bem reformada, bem atuante na nossa vida, nós vamos ter sempre a garantia para poder voltar. Aquele esportista que se lança naquelas cordas lá e que vão lá embaixo e volta, veja o paraquedista, veja a preocupação que eles têm ao dobrar o paraquedas. Veja o ritual, veja a conferência, analisam tudo, veja como eles fazem para amarrar bem aquilo lá, para que eles tenham a segurança de retorno, quando a corda esticar até o final, eles poderem voltar. Então, a base de tudo é a família. Isso é importante a gente analisar. O segundo F é o F do combustível. Porque assim como uma locomotiva, esta chamada sucesso, nós precisamos verificar qual é o combustível. Não adianta ter um motor possante e não fazer funcionar. Então, se eu já cuidei da família, eu também tenho que administrar isso. Mas qual é esse combustível, neste caso, para a evolução espiritual? É a fé. Mas a fé verdadeira. Não a fé conveniente, a fé social. Porque dentre essas várias famílias, nós temos uma família que é só social. Precisamos manter, precisamos cuidar. Mas ela é uma família que trata da nossa melhora do ponto de vista exterior. Inclui aí, inclusive, a religião, que é excelente. Mas para esta circunstância exterior, a circunstância interior desta família que eu estou falando, desse crescimento interior, que é o que nos interessa para a evolução espiritual, está lá também. Quem quiser ter o interesse de aprofundar, é na
questão 919, quando Kardec pergunta se existe uma maneira rápida e eficaz de se evoluir nessa vida. A resposta dos espíritos é curta. Conheça-te a ti mesmo. Este conhecer a mim mesmo é um exercício que vai me dar riqueza, bônus para a minha evolução espiritual. Assim como a prática da contabilidade, a prática de saber contar os números, fazer, vai me dar um auxílio muito grande, uma ferramenta excelente para a evolução, para o meu objetivo maior quando for ganhar dinheiro. Eu preciso saber fazer as contas, eu preciso mensurar qual é o valor de cada centavo. Então nós precisamos valorizar todas as moedinhas dentro da nossa linha de crescimento espiritual. Eu não posso ficar pensando, bom, eu sou tão pobre que eu não tenho como ajudar. Sempre tem possibilidade de ajudar. Mas também do outro lado, eu não posso imaginar, mas eu sou tão rico que eu não preciso de ajuda. Eu estou falando do campo espiritual mesmo. Eu não posso imaginar, bom, eu já sei tudo, eu não preciso mais de nada, estou tranquilo, estou garantido. Mas eu também não posso achar, nossa, mas eu estou tão fraco, eu não sei de nada, não entendo nada, falam uns negócios que eu não entendo, tá legal, mas eu estou indo lá, não. Vai ter o sucesso, mas a apuração desse sucesso do ponto de vista evolutivo vai ser pouco crédito. Nós temos a garantia, do jeito que nós analisamos no começo, que o sucesso é simplesmente término de uma etapa, nós estamos garantidos por Deus. É pela ciência, por Deus, que todos que aqui vieram nesse planeta, nenhum vai evoluir. Deus nos colocou aqui para o crescimento. Na pior das hipóteses, nós voltamos para lá, no término desta viagem, zerados. Não tem débito. Não vamos conseguir aqui piorar. Agora, o que vai diferenciar a riqueza de um do outro é o quanto de oportunidades ele apareceu, porque as oportunidades aparecem para a gente, por menor que seja. Então, todos os dias nós temos que administrar diversos sucessos na nossa vida, mas a gente não dá importância, a gente só pensa no sucesso maior. São vários sucessos, pequenininhos, como a vinda de hoje aqui, que nós já verificamos que todos que aqui vieram estão com sucesso. Mas qual é o sucesso que cada um vai tirar de hoje? Em cada empreitada que nós fizermos, por menor que seja, a gente tem que fazer um balanço, fazer a apuração. Como é que foi a minha atuação? Como é que eu estou hoje em relação à primeira vez que eu vim aqui? Todos que aqui estão, ninguém veio por acaso, não caiu de paraquedas. Um dia soube que tinha essa casa. Um dia se interessou por vir e um dia veio. Quantos que, aí não tem sucesso mesmo, não há possibilidade, pensaram em vir, planejaram de vir, mas não vieram aqui hoje. Não vai ter sucesso mesmo. Então, nós que somos privilegiados de estarmos no caminho certo, precisamos estar atentos a isso. Como é que eu estou monitorando o meu sucesso? Ou os meus sucessos? Porque a vida é composta de diversos sucessos. Precisamos também do sucesso do nosso corpo. Nós somos responsáveis por essa riqueza que Deus nos deu. Tanto biológica, mentalmente, espiritualmente, nós somos responsáveis. Bom, então, esse segundo F só vai funcionar com esta fé verdadeira que vai dar a força para que a gente possa continuar. E o terceiro F, não preciso nem falar, que já falamos, né? Se eu pensei, se eu planejei, se eu coloquei o combustível, se eu arrumei tudo, eu só preciso pisar no acelerador. Ou seja, terceira parte é o fazejamento. É fazer, é pôr a mão na massa, é transformar. Porque se nós não fizermos isso, não haverá progresso. Definição de progresso é transformação de ideias em ação, é só essa. Se eu não agir, eu não estou progredindo. Se eu não progrido, eu não consigo a somatória na evolução. Vai ser uma evolução zero. Zero é um número positivo, mas ele não acrescenta nada. Então eu preciso estar sempre com o pensamento voltado para o objetivo maior de cada etapa daquela que eu estou inserido no trabalho. Porque senão, mesmo com a boa intenção, às vezes até dando uma mão, nós não vamos crescer. Porque o diferencial básico é o seguinte, a gente ficar atento entre o que fazer. Por exemplo, no nosso caso da evolução espiritual, para nos tornarmos um bom cristão, para nos tornarmos uma pessoa mais propícia ao bem do que ao mal. Qual que é a diferença? É só pensarmos? Não. Nós precisamos estar sempre preocupados em saber como fazer. A diferença básica é essa. O que fazer? Todos sabemos. Se formos fazer perguntas para cada um,
Todo mundo sabe, no mínimo, como eu, que tenho que perdoar no mínimo 490 vezes. Não é 7 nem 70. Jesus dizia que é 7 vezes 70. Então eu teria que perdoar 490 vezes. Eu sei disso. Então, se eu sei, eu já estou contente. Aí eu vou verificar, eu, por exemplo, não me leve a mal, quem não se identifica nisso, que é a maioria, mas eu, como uma boa parte, eu tenho uma dificuldade tremenda em perdoar uma vez um perdãozinho pequenininho, porque graças ao bom Deus, eu ainda não fui checado se eu tenho capacidade de perdoar coisas grandes. Mas as coisas pequenininhas que têm surgido a oportunidade para me perdoar, eu tenho uma dificuldade danada. Eu sei, eu estudo, eu falo sobre isso, me dedico a isso, mas na hora de fazer um perdão, por menor que seja, eu tenho uma dificuldade tremenda. Então, isso é saber o que fazer. Agora, como fazer é que vem a diferença. Porque saber o que está disponível, mas nós não podemos negar, como falamos no começo, o sucesso da pregação de Jesus é tremendo, que todos nós sabemos, faz 2000 anos, no mínimo, que nós estamos escutando coisas claras, que ninguém discorda. Agora, quantos conseguem fazer? Esse é o diferencial. Bom, meus irmãos, para a gente poder fechar esta reflexão, eu quero fazer a seguinte colocação. Tudo que nós falamos sobre a questão do sucesso, pensamento, planejamento, a execução, nós temos que estar sempre também atento a uma coisa. Tudo tem que ser feito com base no que nos foi pregado por Jesus. Mas, mais do que foi a sua pregação, foi o seu exemplo de vivência com relação às leis divinas. Nós temos que estar sempre nutrindo todo o nosso planejamento com estas iniciativas que nos foi pregada e vivenciada por Jesus. Porque Ele é que é o nosso verdadeiro mestre e modelo para todo aquele que pretende a sua evolução com base na humildade, no voluntariado. E agora, para encerrarmos, eu vou deixar para vocês uma reflexão, mas que vocês vão decidir para cada um e utilizar como quiser. É o seguinte: todas as vezes que se fala em crise, seja ela em qualquer coisa material ou espiritual, todas as vezes que se fala em crise, a gente observa que o grupo se divide em basicamente dois grupos. Um que chora, lamenta, reclama, e outro grupo que aproveita esses para vender lenço para aqueles que choram. Então cabe a todos nós, a partir de hoje, fazermos a reflexão. O dia que nós tivermos que prestar conta lá, nós vamos estar na fila de quem está chorando ou na fila de quem está vendendo lenço. Muita paz a todos, um excelente domingo e que em breve a gente tenha a oportunidade de podermos continuar as nossas reflexões com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Muita paz a todos. Obrigado.